do estudo de quinta-feira, e eu lembro que eu gosto dessa dinâmica quando eu vi vocês fazendo. Tem algum versículo que chamou sua atenção essa semana que passou, de repente no teu devocional, de repente na tua leitura bíblica diária, algum texto, de repente de alguma pregação, algum estudo que você viu que te chamou a atenção e você queira compartilhar com a gente? Ó, já que é para começar, eu vou começar então. Eu tenho uma pastinha no meu computador aqui, que é uma pastinha chamada Ideias de Sermão. Então, todo texto que passa pela minha frente, que eu acho bacana, e eu quero estruturar um sermão para pregar sobre aquilo, eu separo nessa pasta aqui. E a gente está fazendo a leitura bíblica, né? A gente estava terminando o livro de Esther, começamos o de Jó. Mas no finalzinho do livro, no final não, ali no meio do livro de Esther, tem uma passagem, que eu até separei aqui um versículo, Esther 4,14, que diz assim, ó: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. Eu achei fantástico esse versículo, porque Mordecai está dizendo para Esther: você tem que ir lá falar com o rei, para o rei poder ajudar os judeus. E Esther fala: mas eu tenho medo de ir, porque vai que o rei manda me matar, porque ele não me chamou, e você só podia estar na presença do rei se ele permitisse. E eu achei fantástico, que Mordecai vira para Esther e fala: tá tudo bem se você não quiser ir, porque se você não for, Deus vai dar um jeito de resolver isso sem você. Só que se era para você ir e você não foi, a tua casa do teu pai vai perecer. Então eu achei fantástico esse versículo, porque mostra duas coisas ao mesmo tempo. Mostra a soberania de Deus e a nossa responsabilidade em tomar boas decisões, né? Mais alguém? Algum versículo que você... Opa, diga. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que reconfortante esse versículo, não? Não haverá impossíveis. Maravilhoso. Mais alguém aí? Diga, Samuel. Ah, sim, exato. E eu acho esse capítulo de Esdras maravilhoso, que fala sobre a boa mão do Senhor que estava sobre Esdras. E vocês podem não lembrar disso, mas eu lembro. O primeiro sermão que eu preguei aqui foi desse texto, Esdras capítulo 7, que fala sobre a boa mão do Senhor. E é maravilhoso. Não dá para você olhar para aquilo que o rei fez e não pensar, é a obra de Deus. Como que o rei fez tudo isso por Esdras, permitir que ele voltasse, liberasse tudo que ele liberou para Esdras e nossa, é fantástico. Quem mais aí? Um versículo que te chamou a atenção? Diga, Selma. Qual que é o salmo? 139:14. Amém. Mais alguém? Algum versículo que te chamou a atenção no devocional durante a semana para compartilhar com a gente? Não? Ok. É maravilhoso, né? Quando a gente vai lendo a palavra, sempre tem um texto ali que parece que salta aos nossos olhos e fala diferente ao nosso coração, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos começar nosso estudo de hoje? E para o nosso estudo de hoje, deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui embaixo. Deixa eu fechar já aqui. Eu tinha esquecido no domingo, mas hoje eu trouxe. Lembrando, estamos fazendo o estudo desse livro, o livro O Cristão Surpreendente. Estamos indo capítulo a capítulo na sala de jovens. No domingo, a gente fez o estudo do capítulo 16 e na continuação hoje estamos no capítulo 17. E como a escola dominical, domingo agora, será feita por mim, se você quiser já se adiantar, no domingo de manhã muito provavelmente vai ser o capítulo 18. A não ser que, na hora que eu for fazer o estudo do 18, de repente pode ser que eu perceba que o 19 tem uma conexão muito bacana com o estudo de hoje.
aí pode ser que eu pule, mas tudo indica que vai ser o 18 o próximo. Vamos lá, qual que é a temática de hoje? Eu achei muito curioso porque quem foi? Alguém me abordou no final da escola dominical desse último domingo ali e falou uma frase que é exatamente o título do estudo de hoje. Só que a pessoa citou um autor que eu fui pesquisar e parece que não é bem esse autor. Mas é tipo aquelas frases que a gente vê em algum lugar e cada hora alguém fala que foi alguém que disse, ninguém sabe muito bem quem foi que falou. E a pessoa me abordou e falou o seguinte, que ela viu uma frase que dizia em algum lugar que a verdade ou a palavra de Deus é como um pássaro de duas asas. Se você tira uma asa do pássaro, ele não consegue voar. Ele precisa das duas asas. E ela falou isso por causa da temática do estudo de domingo. E o título do capítulo 17 do livro é exatamente esse: A verdade possui duas asas. Esse é o título do capítulo. E qual que é o tema desse capítulo? É um capítulo que fala sobre o seguinte: muitas vezes a gente pega a palavra de Deus para ler e a gente lê um texto, um versículo, igual a gente fez aqui especificamente. E muitas vezes aquele versículo fala muito forte ao nosso coração. A gente percebe que tem uma verdade naquele texto. E muitas vezes a gente acaba caindo numa situação perigosa que é tomar aquele versículo como verdade absoluta sem comparar aquele versículo com outros textos. E a gente vai ver no estudo de hoje que isso pode nos colocar numa situação complicada. E é por isso que o texto fala que a verdade tem duas asas. Por quê? Porque quando você vai olhar para as doutrinas da igreja, para aquilo que a gente toma como verdade, existe um princípio na hermenêutica, na exegese bíblica, que são os princípios de interpretação da palavra, que é: não dá para você fazer doutrina em cima de um único versículo. Então, muitas vezes, você pega alguns textos da passagem, algumas passagens da palavra de Deus, e a gente toma aquela passagem como uma verdade absoluta e única, ao invés de procurar olhar para a história bíblica ou para o conhecimento bíblico de forma mais ampla. Olhar para os textos bíblicos e ver como eles conversam entre eles. E aí o título vai falar sobre isso. A verdade tem duas asas. Por um lado, aquele versículo isolado representa uma verdade, mas por outro lado, uma doutrina, para ela virar doutrina, ela precisa estar muito bem embasada. Não existe na academia, e aí trazendo um pouco sobre conhecimento acadêmico de teologia, não existe na academia um padrão sobre quantos versículos bíblicos você precisa falando sobre o mesmo assunto para se elaborar uma doutrina. Não existe um padrão. Por exemplo, no passado, alguns teólogos, pastores, acabaram caindo no engano de definir padrões para isso. Então, se você for estudar um pouco mais sobre isso, você vai encontrar alguns teólogos dizendo que são necessários pelo menos 3 versículos falando sobre tal assunto para que aquilo vire uma doutrina. Isso não é verdade. Você tem textos bíblicos, por exemplo, que não se repetem e não aparecem mais do que uma vez. Você não tem muitos elementos para trabalhar sobre aquilo. Então você precisa partir de outros elementos para que aquela interpretação bíblica gere uma doutrina para a igreja e seja visto como algo a ser seguido e a ser praticado. O importante nessa abertura aqui é a gente entender o seguinte: analisar os versículos de forma isolada, ainda que eles pareçam fazer muito sentido ao meu coração, ainda que eles conversem muito com aquilo que a gente acredita ou entende, nem sempre é a melhor estratégia de interpretação bíblica. O ideal é que você analise esse texto usando outras ferramentas, e vamos conversar sobre isso hoje, para que a gente possa entender a verdade de fato que aquele texto está nos trazendo. Observação: existem algumas passagens bíblicas que as discussões existem até hoje e a impressão que nós temos é que a gente vai passar dessa vida para a glória eterna sem saber o significado. Por que isso? Porque, como são textos que foram escritos há muito tempo e nós
temos a cópia da cópia, e essa cópia é muito confiável, mas nós não conseguimos conversar com o autor para perguntar para ele por que ele escolheu aquele conjunto de palavras, por que ele está abordando aquele assunto daquela forma, eh, a gente não sabe como interpretar mesmo. E aí, a melhor coisa que a gente pode fazer é comparar aquela passagem com toda a história bíblica, com todo o contexto bíblico, com a mensagem central do Evangelho. E a notícia boa é que, apesar dessas passagens existirem, elas não colocam em dúvida ou em xeque a mensagem do Evangelho. Elas não contradizem a mensagem do Evangelho e a palavra de Deus, como ela é hoje, ela é perfeita e suficiente para nos levar ao completo conhecimento de Deus. Aliás, a parábola que eu preguei algumas semanas atrás do rico e do Lázaro, fala exatamente sobre isso. Quando Abraão fala para o rico, eles não precisam, ainda que alguém ressuscitasse, eles não acreditariam, eles têm a lei e os profetas. O que Abraão está dizendo para o rico? Eles têm o suficiente para chegar ao pleno conhecimento da palavra e da revelação de Deus. Então, apesar de ter esses textos mais difíceis, a gente consegue chegar ao pleno conhecimento. Vamos ao primeiro tópico do estudo desse capítulo. O primeiro tópico é: as Escrituras interpretam a própria Escritura. Um dos princípios mais importantes que a gente herdou da reforma protestante é justamente esse: é olhar para a palavra de Deus como uma unidade. Quando a gente começa a estudar teologia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o seguinte: é que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Né? A gente aprende essas falas. Mas a verdade mesmo é que a gente precisa olhar para a Bíblia não como 66 livros. A gente precisa olhar para a Bíblia como um único livro, falando sobre uma única história do começo ao final. Por quê? Porque olhar para a palavra de Deus dessa forma nos ajuda a entender esse princípio, que a própria Escritura vai interpretar a Escritura. Aquele versículo difícil para a gente, ele deve ser interpretado à luz da própria Escritura. E se algum momento te faltar conhecimento para analisar a Escritura, não quer dizer que ela não é capaz de interpretar. De repente, é apenas a falta do conhecimento que você tem sobre como interpretar a Escritura ou uma outra passagem. Mas é importante a gente entender que a Bíblia, ela é una. Essa unidade é o que nos dá a segurança dela ser a palavra de Deus. Ou seja, é um único livro contando uma única história do começo ao final. Abre tua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E lá a palavra de Deus diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui vem o primeiro ponto para a gente. Essa parte do versículo aqui é fundamental. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, naquele momento em que você lê um texto bíblico, lê um versículo, e você sente aquela vontade de interpretar de forma particular aquela passagem, é importante que você, num primeiro momento, resista a essa vontade, porque pode ser que você faça uma interpretação equivocada daquele texto. Por isso que a interpretação bíblica, ela consiste em você não isolar versículos. Não é adequado que você isole esses textos para que você possa interpretá-los, mas que você faça isso à luz de toda a revelação. Dentro da tradição reformada, existe um princípio para isso, um princípio que ficou conhecido como analogia fidei. Isso em português seria a analogia da fé. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela vai afirmar o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Ou seja,
não basta a gente perguntar assim: o que esse versículo diz? O que será que esse versículo quer dizer? A gente deve perguntar o que toda a Escritura ensina sobre esse assunto. Então, eu li um texto, ele pareceu difícil para mim, ou ele parece que dá um conhecimento que eu falo: será que isso aqui é verdade mesmo? A pergunta não é: será que o que será que esse texto ensina? A pergunta deve ser: o que toda a palavra de Deus fala sobre esse versículo? E talvez em algum momento eu possa esbarrar em algum versículo que é difícil para a gente interpretar ainda, mas eu preciso me ater ao que toda a palavra de Deus diz como uma unidade. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo. Segundo tópico, esse é um tópico mais introdutório, né? Segundo tópico, textos mais difíceis devem ser iluminados por textos mais claros. Esse é um princípio da exegese, é um princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica. Eu posso ter um texto que ele parece difícil de ser interpretado. E qual é a regra que a gente deve usar? Textos difíceis devem ser explicados por textos mais simples. Ainda que a explicação não pareça preencher todas as minhas dúvidas. E aí, em algum momento, eu vou ter que compreender que talvez, a gente ainda não compreenda realmente o que passa naquele versículo, o que se dá naquele texto. De novo, nós temos alguns desafios para a interpretação bíblica. Alguns desses desafios, nós temos um distanciamento cultural. Então, a cultura que existia na época que os textos bíblicos são escritos, e aqui eu estou falando desde Jó até Apocalipse. Porque Jó é o texto mais antigo da Bíblia. Ele não é o mais antigo a ser escrito, mas ele é o mais antigo a ser contado. Ou seja, quando a Jó é escrito, essa história já existia desde a época de Abraão. Então a gente está falando de pelo menos aí Abraão antes de Moisés, uns 1.500 anos, 2.000 anos mais ou menos, antes de Moisés. Jó, tudo indica, nas análises da escrituração bíblica, era contemporâneo de Abraão. Então, qual era a cultura daquela época? Qual é a cultura de hoje? Qual era o contexto histórico daquela época? Qual é o contexto histórico de hoje? Quais palavras usavam-se naquela época e a forma de se falar e o que é hoje? Então você tem todo um distanciamento do autor bíblico que é desafiador para a gente fazer essa interpretação. E é por isso, e esse é o tema do domingo de manhã, é por isso que a iluminação do Espírito Santo se faz tão importante. Porque, mesmo com todo esse distanciamento histórico, mesmo com todo esse distanciamento cultural, mesmo com todo esse distanciamento de vocábulos, o Espírito Santo ilumina o nosso coração, não necessariamente para a gente olhar para a palavra e a gente compreender aquilo que a gente não sabe, não, mas para testificar que a palavra é verdadeira, ainda que eu não a compreenda de todo. Mas, de novo, o que eu compreendo é suficiente para a minha salvação. Vamos lá. Nem todas as passagens elas vão possuir o mesmo grau de clareza. E o próprio Pedro reconhece isso. E ele não vai reconhecer isso quanto escritos lá de 500 ou 1.000 anos antes dele. Ele vai reconhecer isso de autores bíblicos que estão escrevendo junto com ele. Quer ver? Vamos voltar lá em 2 Pedro, mas agora vai lá no capítulo 3, versículo 15 e 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Aqui é Pedro dizendo: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que interessante. Pedro não está dizendo que essas coisas são difíceis de entender para os ignorantes e instáveis. Não. Ele está dizendo que, por elas serem difíceis de entender,
os ignorantes e instáveis deturpam elas. E a gente vê isso acontecendo até hoje. A gente vê, por exemplo, algumas passagens bíblicas que são difíceis da gente compreender, e a gente vê algumas igrejas, falsos mestres, se apropriando dessas passagens, deturpando o seu entendimento e criando doutrinas para as suas igrejas. Pedro está olhando para o que Paulo está escrevendo junto com ele em tempo real e dizendo: rapaz, esse menino escreve difícil, tem coisa difícil de entender aqui. Da onde esse cara está tirando essa ideia? Como que eu vou interpretar isso? E aí eu estou falando de Pedro, que era um pescador, versus Paulo, que era mestre da lei. Ou seja, ambos vivem no mesmo contexto histórico, ambos vivem no mesmo contexto cultural, mas entre eles há um distanciamento intelectual. Mas não é só um distanciamento intelectual, há um distanciamento de escolha de palavras e de interpretação do que está sendo escrito. De forma que, para Pedro, é difícil pegar o que Paulo está escrevendo e interpretar e ler, ainda que Pedro tivesse o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é aquela voz mágica que vai fazer com que eu leia a palavra, ela é difícil, mas a tradução vem automática na minha mente. Não é sobre isso. É sobre testificar o quê? Pedro, ainda que achando difícil o que Paulo escrevia, sabia que o que Paulo estava escrevendo era verdade. Sabia que era inspirado pelo Espírito Santo, sabia que era a palavra de Deus, ainda que fosse difícil de compreender. A existência de textos difíceis, ela não significa que a Bíblia seja confusa. Significa que a gente deve interpretar aquilo que parece menos claro à luz daquilo que Deus revelou claramente. E a verdade, meus irmãos, é que muitas heresias, e na teologia tem uma frase que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E por que fala-se que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Porque todo mundo que inventa uma heresia vai usar o que para isso? A palavra de Deus. Ela vai tirar um versículo do seu contexto, ela vai isolar o versículo da passagem, ela vai distorcer aquela tradução para que dê sustentação àquela heresia que ela precisa defender. Então, muitas heresias, elas não nascem da invenção de doutrinas. Aliás, hoje em dia, a gente se depara com alguns problemas que, se você for ler a Escritura, você tem uma carta de Tiago condenando e falando para a igreja, cuidado com isso, e era a mesma coisa, só tinha um nome diferente. A gente vai ver hoje algumas religiões que se baseiam em doutrinas que já na época dos apóstolos eles condenavam. Você vai ver aquela passagem de Gálatas de Paulo falando, ainda que anjos tragam uma nova revelação, ainda que a gente mesmo, ainda que eu mesmo, volte aqui e diga algo além do que eu já disse. Paulo tinha tanta preocupação daquelas pessoas não caírem no engano de falsas novas revelações e doutrinas, que ele fala, ainda que a gente mesmo volte aqui e fale algo a mais, considere anátema, não, exclua, não é verdade. E a gente vê hoje algumas denominações, algumas igrejas, algumas religiões trazendo novas revelações. Não é novo, essas não são heresias novas, elas só mudam de nome ao longo do tempo. Então, muitas dessas heresias, elas não nascem de novas doutrinas, mas elas acabam nascendo de um processo que a gente chama de absolutização da Escritura. Ou seja, eu pego um texto, isolo esse texto, tiro aquele versículo do contexto e transformo a verdade que existe nele como uma verdade absoluta, como uma verdade bíblica, sem comparar com o restante. E você pode não se lembrar, mas alguém, um ser, que teve a ideia de fazer isso exatamente dessa forma, e a Escritura nos diz que ele fez isso, foi o próprio Satanás. Quer ver? Abre tua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 6. Mateus capítulo 4, versículo 6. Olha a forma ardilosa que Satanás tem para tentar Jesus no deserto.
O versículo diz assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Peraí, eu não sei se vocês perceberam, mas Satanás está citando a palavra de Deus para tentar Jesus. Vocês sabem da onde que Satanás tirou essa frase aqui? Está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Vocês sabem da onde? Alguém lembra aí? Qual o salmo? 91. Vamos lá no Salmo 91? Vamos lá, Salmo 91. Vamos achar esse versículo lá no Salmo 91? Acha esse versículo no Salmo 91. Versículo 12. Lê pra gente. Quem achou o versículo 12? Lê pra gente em voz alta aí. Então lê desde o 11, vai lá. Então, você vê que interessante? A forma com a qual Satanás cita o texto não é da forma que está no Salmo. Não é. Falta um pedaço no texto. Você percebe como que muitas vezes a gente tira um texto do seu contexto, tira o texto do seu todo, manipula a forma como o texto está, e em cima desse texto cria-se uma heresia. E é isso que Satanás está fazendo com Jesus, tentando Jesus usando a própria palavra de Deus. E aí, como que Jesus combate a heresia que Satanás acabou de trazer? Então ele pega aquele versículo que Satanás citou e fala: vamos ver se esse versículo se sustenta à luz de toda a Escritura. Alguém lembra qual é a passagem que Jesus responde citando para Satanás? Deuteronômio 6,16. Vamos lá para Deuteronômio 6,16? Deuteronômio 6,16 diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, esse salmo que você está citando, esse versículo, dizendo o seguinte: se tu és filho de Deus, se joga daqui, porque teu pai vai dar um jeito de mandar que os anjos te protejam, te peguem, não você cai. Fala, não, eu não posso fazer isso, porque fazer isso é contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se eu olho de forma isolada aquele salmo citado por Satanás, eu falo, tá certo, aqui está dizendo que Deus vai te sustentar, que os anjos vão te pegar. A palavra é clara, se joga, tá tudo bem. Mas Jesus combate aquela interpretação herética, aquela interpretação danosa, dizendo: não, não é assim que você interpreta essa passagem. Ela não quer dizer isso, porque a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás usa a Bíblia, Cristo responde usando outra parte da Bíblia. A verdade não estava em você escolher um texto contra o outro, mas combater como ambos funcionam em harmonia. Ou seja, muitas vezes a gente vai olhar para uma passagem e a melhor forma de interpretar aquela passagem é primeiro harmonizar aquela passagem com o que a Escritura como um todo nos ensina, com a verdade que há como um todo na palavra de Deus. E esse princípio, ele preserva a nossa igreja e as igrejas de ir para alguns extremos. Olha só que interessante, essa aqui é muito famosa, muitos de nós conhecemos já. Vamos lá para Tiago 2,24. Tiago 2,24. E lá em Tiago 2,24, a palavra de Deus diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E aí você olha para esse texto e você fala assim: ué, então a salvação não veio pela fé.
A salvação vem pelas obras. E é por isso que algumas religiões, algumas denominações religiosas vão olhar para frases como, por exemplo, fora da caridade não há salvação. E vão interpretar isso como uma verdade, inclusive dizendo que é baseado na verdade bíblica. Aliás, essa passagem de Tiago, ela, num primeiro momento, parece tão problemática que, olha como, independente da nossa intelectualidade, nós podemos ser usados por Deus para muitas coisas boas, mas ainda somos pecadores. Martinho Lutero, aquele que foi tido como o pai da reforma protestante, tinha problema com essa passagem de Tiago. Para Martinho Lutero, o livro de Tiago não deveria estar na Bíblia. Todos nós somos falhos. Não importa se você foi o pai da reforma protestante, se você foi um grande teólogo como João Calvino, se você foi um grande pastor, como nós temos grandes pastores presbiterianos, não importa. Todos nós estamos sujeitos a pecar e compreender de forma equivocada a Escritura em algum momento. Parece uma passagem complicada. E aí, como que a gente compara, num primeiro momento, ela, por exemplo, com o texto de Paulo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí, num primeiro momento, parece que os dois versículos não conversam. E aí é importante eu entender, né? A verdade é feita com duas asas. De um lado eu tenho a passagem isolada, mas por outro eu comparo ela com toda a Escritura. Vamos lá para Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, versículo 28. E aí parece uma contradição, porque Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando a gente tenta harmonizar os dois textos, num primeiro momento eles podem parecer dizer coisas diferentes, mas a nossa interpretação da teologia reformada, ela não coloca Paulo contra Tiago, ela não entende que os dois estão em oposição. Na verdade, Paulo está respondendo como que o pecador é declarado justo perante Deus. Então, como que o pecador é declarado como justo perante Deus? Ele é declarado como justo pela fé. E Tiago responde como essa fé é manifestada nos homens. Como essa fé é manifestada? Pelas obras. Ou seja, alguém pode declarar uma fé verdadeira em Jesus, mas não apresentar uma vida verdadeiramente transformada? Não dá. Porque se você manifesta uma fé verdadeira, obrigatoriamente você apresenta uma vida transformada. Ou seja, a gente harmoniza os dois textos uma vez que a gente interpreta pela mensagem maior da Bíblia. É justamente colocar os dois textos à frente da verdade bíblica maior que nos permite harmonizar um com o outro. Ou seja, os textos eles não se contradizem, na verdade eles se complementam. Ou seja, a própria palavra de Deus interpreta a palavra de Deus e a gente harmoniza esses dois textos. Diga, Rafa. Quer ler pra gente aí? Legal. Qual que é a tua visão aí dessa passagem? E é interessante quando a gente compara, porque Tiago vai citar Abraão, quando ele vai falar sobre isso. E Tiago vai citar que aquela obra que Abraão fez, que foi a obra de obedecer a Deus no sacrifício de Isaac, foi a obra que o justificou. Só que é interessante a gente perceber que a única coisa que possibilitou Abraão fazer aquela boa obra de obediência é o fato dele ter tido fé antes. O que faz Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida,
ouvindo o chamado de Deus, foi a fé. E essa fé o habilitou a boas obras. E é assim que a gente harmoniza os dois textos. A fé salvadora nos habilita a boas obras. De novo, um texto não contradiz outro. Na verdade, os dois textos se complementam. Mas o que é importante dessa passagem? É a gente entender que a única forma que a gente tem de olhar para as duas passagens e ver como elas se complementam é porque a gente não olha para elas de forma isolada. Se eu olhar para o texto de Tiago de forma isolada, eu vou ter uma compreensão. Se eu olhar para o texto de Paulo de forma isolada, eu vou ter outra compreensão. Se eu olho para os dois textos à luz de toda a Escritura, eu percebo como os dois textos se harmonizam. E é por isso, meu irmão, que é fundamental que você estude a palavra de Deus em casa e você faça como o texto que a gente leu no domingo, de Josué 1:8. Medite nela de dia e de noite. Porque é quando você tem intimidade com a palavra de Deus, é quando você tem comunhão e relacionamento, é quando você tem consistência com a palavra de Deus, que você começa a adquirir essa habilidade de olhar para um texto e falar: peraí, mas eu conheço um outro texto, eu já passei por outra passagem, tem um outro versículo que vai complementar ou vai falar algo também sobre isso. Como eles vão ser harmonizados? E eu começo a procurar na palavra de Deus a outra explicação que complementa essa. Mas eu preciso ter familiaridade com a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto? E, pessoal, se tiver pergunta, levanta a mão aí, me interrompe, e aí vocês perguntam, tá ok? Vamos para o terceiro ponto. Nem todas as passagens. Então, oi, diga, Marcelo. Sim, sim. Não é a fé. A moralidade, exatamente. É. É que quando a gente fala. Quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa que é alimentada na rua por alguém que leva comida para ela e cobertor, aquilo é bom para quem recebe. Então, e outra, é bom para quem vê. A gente olha e fala: nossa, eu vi uma frase outro dia, falou: fulano é tão bom que para ele só falta Jesus. Então falta tudo, né? Ou seja, não é tão bom assim. É, a gente olha para algo que alguém está fazendo e aquela obra em si, para quem está sendo feita, foi algo bom. Inclusive, Deus usou aquela pessoa para aquela obra, mas aquela pessoa não tem uma fé salvadora. Eu não posso dizer que aquela obra foi feita fruto de uma fé salvadora, fruto de um coração transformado e vivificado pelo Espírito Santo. Pode ser meramente por alguém foi movido por um código moral. Eu preciso ajudar as pessoas que precisam. E você vai encontrar pessoas por aí que não são salvas com códigos morais maravilhosos, maravilhosos, com vidas exemplares, que vão ser usadas por Deus para obras fantásticas. Porque Deus usa tudo mesmo. É, oi? Exato, o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todas as plantações. É, essas pessoas vão ter, tem pessoas que vão ter sonos melhores do que os nossos, vão dormir em camas melhores do que as nossas, vão ter mais tranquilidade do que a gente, vão ter vidas mais sossegadas que a nossa, menos atribuladas, com menos provações. Vão ter. E é isso. Deus usa tudo. Existe um nível de graça de Deus que é derramada sobre tudo e sobre todos. Então, por exemplo, exato, exato. Por exemplo, o sol e a chuva é maravilhoso para isso. Por quê? Porque Deus não criou um planeta em que o sol nasce só para os eleitos, ou a chuva só cai na plantação de quem confessou a fé sobre Jesus. A chuva cai sobre tudo. Então, aquele que plantou vai colher, porque ele plantou, a chuva caiu, ele vai colher.
e de repente ele vai colher até muito mais do que o outro que é salvo, porque ele plantou mais, porque ele plantou melhor, porque ele cuidou melhor. Existe um nível de graça de Deus que é derramado sobre toda a criação. Às vezes a gente olha e, voltando, a parábola do rico e do Lázaro é maravilhoso para isso, porque o que aconteceu na época dos judeus, na época de Jesus, por exemplo, era esse entendimento. Era o entendimento que essa graça comum, essa graça que cai sobre toda a criação, era sinal de salvação. Então, se eu olhasse para alguém e essa pessoa tinha muitas posses, se a vinha dela dava muitos frutos, se ela tinha uma vida próspera, se ela não tinha doenças, essa era a evidência da salvação. Então, a pessoa bonita, rica, saudável era salva. Essa era a evidência de alguém sobre quem Deus depositou a sua graça salvadora. E é interessante que a gente vê justamente Jesus combatendo esse entendimento de que essa graça comum era suficiente para salvar. Não que ela não existisse, não que ela não fosse real como é ainda hoje. Então, ó, o segundo ponto, vamos só recapitular. O segundo ponto é: textos mais difíceis são explicados pelos mais claros. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é: nem todas as passagens possuem uma única interpretação possível. E esse é um outro ponto importante também. A gente vai se deparar no estudo bíblico que algumas passagens, elas perfeitamente possibilitam mais de uma interpretação. É a isso que na teologia a gente chama de doutrinas primárias e secundárias. Existem doutrinas que são centrais para a nossa fé. Elas são primárias. Nós não podemos divergir dessas doutrinas. Agora, existem outras doutrinas que elas nos permitem essa divergência. Elas não são centrais para a nossa fé. Vamos para um texto clássico sobre isso? Vamos lá para o capítulo 20 de Apocalipse. Agora vai ficar bom, vai ficar divertido. Ó, capítulo 20 de Apocalipse. Vamos a partir do versículo 4. Vamos a partir do 4. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vou pausar aqui. Que Apocalipse, você lê um versículo, você se arrepende. Você fala, o que eu fiz? Tudo bíblico, ler Apocalipse é complicado. Vamos lá, pessoal. Por que esse texto, ele gera algumas complicações para a gente? Porque eu acabei de falar para vocês que o texto mais difícil deve ser interpretado à luz do mais fácil, certo? Mas, por exemplo, como que você faz isso com essa passagem de Apocalipse que fala sobre os 1000 anos, quando não há um texto mais fácil do que esse para você interpretá-lo? Quando esse é o único texto da Bíblia que um período de governo de 1000 anos é mencionado. Como você faz? Espera acontecer, é muito bom. É uma boa saída esperar acontecer. E o problema é que nós não temos paciência para isso. A gente quer descobrir os mistérios bíblicos. A gente quer desvendar o segredo da Escritura normal. Ou seja, existem algumas passagens que elas vão ser desafiadoras para a gente, porque elas não têm um texto mais claro falando sobre a mesma coisa, para que a gente possa fazer uma interpretação melhor.
E aí, algumas dessas passagens, a gente precisa aceitar que elas permitem mais de uma interpretação. Então, por exemplo, esse texto que a gente leu, ele traz para a igreja 3 correntes de interpretação. Então, pensa o seguinte: nos últimos 2000 anos de igreja, nós temos uma igreja que ainda não entrou num consenso sobre o que esses 1000 anos significam. A gente vai ter uma parte da igreja, 1/3 da igreja. Dá para dividir em 3 tipos. 1/3 da igreja vai olhar para esses 1000 anos e falar: esses 1000 anos é literal. Então, quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, a esses a gente dá um nome na teologia dos pré-milenistas. Ou seja, são aqueles que creem que esse milênio ainda não aconteceu. Aí tem um outro grupo que vai dizer o seguinte: não, esse milênio não vai vir, esse milênio já veio, ele já aconteceu, e agora a gente está na fase pós-milênio. É quando o evangelho vai ser difundido de tal forma que todo mundo vai conhecer a palavra de Deus, vai se converter, e na plenitude do evangelho Jesus volta. A esses a teologia chama de quê? Pós-milenistas. E aí tem um outro grupo, e esse grupo é o grupo que a igreja presbiteriana se coloca, que o nome não é muito feliz, mas é o nome que se deu. Eles vão olhar para esse milênio e falar: não, esse milênio não é um milênio literal, ele é um milênio espiritual, e ele está acontecendo neste momento. A estes, qual é o nome que se dá? São os amilenistas. A porque é um prefixo de que não existe. Mas não é que não existe o milênio, existe, ele só não é literal, ele é um milênio espiritual. Ou seja, aí a pergunta é: quem está certo? Ué, aí é igual torcida de futebol. Quem gritar mais alto leva. Ou seja, quem está certo? Depende. Eu estou numa igreja presbiteriana? Então, pronto, milenismo está certo. Mas se eu sair daqui e eu for numa igreja pós-milenista, eu vou encontrar um pastor que vai me mostrar toda uma análise da Escritura para explicar esse texto, que ela faz sentido e que ela é possível, para embasar que no entendimento dele essa visão está mais adequada. Aí eu vou para uma outra denominação pré-milenista e eles vão me dar toda uma explicação de que, na visão deles, o pré-milenismo faz mais sentido. Agora, claro, se eu estou numa igreja presbiteriana, se eu estou numa igreja reformada, o que significa isso? Significa que eu estou olhando para uma das 3 e acho que ela é a melhor. Eu acho que a interpretação que nós damos, ela é melhor do que as outras. Eu acho que ela explica melhor. Eu acho que ela faz mais sentido. Eu acredito que ela está mais condizente com a palavra. Mas significa que eu posso dizer que o irmão que pensa diferente é herege? Não posso. Nesse texto eu não posso. Então, outras doutrinas eu posso. Se eu tenho um irmão, por exemplo, que fala: não, Jesus é filho de Deus, mas não é Deus. Esse eu posso falar: irmão, você é herege. Isso é heresia. Jesus é Deus. Para esse eu não só posso, como devo dizer. Agora, para essa passagem aqui, eu já não posso dizer que o irmão, como ele crê no pré-milenismo ou no pós, eu não posso chamá-lo de herege. Esse texto ele não é central para a nossa doutrina, para a nossa fé, e ele permite esse entendimento diferente. Diga. Nesse quesito, não é. Nesse quesito, eu aprendi. Ó, tá vendo? A gente aprende as coisas boas com herege, mas tem coisa que é boa, né? Eu tive um sócio que era testemunha de Jeová. E ele me ensinou uma coisa que eu achei fenomenal uma vez sobre como resolver problemas. E ele falou que ele usava uma estratégia, eu achei sensacional a estratégia dele. E eu vou citá-la porque parece muito com o que o Rafael falou. Ele falou o seguinte: olha, quando eu tenho um problema muito sério para resolver, eu uso a técnica, a estratégia das 3 gavetas. O que é as 3 gavetas? A primeira gaveta, eu ponho todos aqueles problemas que eu consigo resolver se eu for até a pessoa. Ou seja, a primeira gaveta são problemas que, para resolver, precisa de quem?
De mim e de você. Então, tem um problema que para resolver depende de mim e de você, primeira gaveta. Eu coloco tudo lá. Agora, tem problemas que não dependem de mim e de você. Por exemplo, tem problemas que dependem de mim, de você e do cartório. De mim, de você e da prefeitura. De mim, de você e do juiz. Não é isso, depende de outra pessoa. Aí ele fala, eu ponho na terceira gaveta. Ou seja, eu sei que ali não é só questão de ir até você. Eu vou até você, mas vai depender de uma terceira pessoa fazer alguma coisa. Então, para esses, eu não vou sofrer. Eu vou fazer o que está ao meu alcance e vou guardar na segunda gaveta e vou esperar até que a outra parte faça dela. Aí ele falou assim: mas tem problemas que você tem que colocar na terceira gaveta. E a terceira gaveta é: só resolve quando Jesus voltar. Não resolve agora. Então, de repente, aconteceu alguma coisa que não dá mais tempo de você resolver. Não dá. Tu só vai resolver quando Jesus voltar. Não dá pra você resolver mais aquilo. Aí você coloca na terceira gaveta. Alguns textos bíblicos vão trazer verdades como essa, igual o Rafael falou. Como que a gente resolve isso? Tem que esperar Jesus voltar. Por quê? Oi? Não, mas o testemunho de Jeová, ele até acredita em Jesus, mas ele não crê em Jesus como Deus. Ele crê que Jesus recebeu a autoridade divina de Deus Pai, mas não era Deus na eternidade junto com Deus. Então, é isso. Vão ter algumas verdades que a gente só vai ter a completa elucidação dela na plenitude dos tempos. E aí, para essas, eu vou usar a estratégia do Rafael. Tem que esperar Jesus voltar. Não vou conseguir resolver agora. O que eu não posso fazer é olhar para o irmão que está do meu lado e de repente pertence a uma outra denominação, ou tem um entendimento teológico diferente, e menosprezá-lo ou questioná-lo na sua fé, porque nessas doutrinas secundárias nós pensamos diferente. Quando a Escritura nos dá essa possibilidade de nós pensarmos diferente. E apesar dessas diferenças, a inspiração das Escrituras é uma inspiração divina. Apesar dessas diferenças, a volta de Cristo é visível. Então, quando eu olho para esse texto de Apocalipse, então eu vou pensar que o milênio é literal, você vai pensar que o milênio não é literal. Não tem problema. Apesar disso, o que essa passagem nos mostra? A inspiração da Escritura. Ela nos mostra a volta visível de Cristo. Ela nos mostra a ressurreição dos mortos. Ela nos mostra o juízo final. Ela nos mostra novos céus e nova terra. Ou seja, se eu creio em tudo isso, amém, somos irmãos. Ou seja, a gente crê na inspiração da Escritura, a gente crê na volta visível de Cristo, a gente crê na ressurreição dos mortos, a gente crê no juízo final, a gente crê em novos céus e nova terra. Só que eu creio que vamos reinar 1000 anos com Cristo até lá. Eu não creio, mas é só um exemplo. Eu creio nisso. Você fala, não, estamos reinando já. Falou, amém, sem problema. Porque todo o resto que é primário, a gente crê igual, ok? Isso nos ensina uma... Opa, diga, Samuel. Sim, sim. O pós e o amilenismo. Sim, mas olha que interessante. Vou pegar o que você falou agora e olha como a gente percebe onde está o nosso coração. E aí eu vou voltar lá a João Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você falou o seguinte: eu acho que o batismo certo é por imersão. Então eu vou encontrar uma igreja que seja assim. Ô irmão, você está procurando uma igreja que tem Cristo ou uma que tem batismo por imersão? Onde está o seu coração? Porque muitas vezes, do lado da sua casa, tem uma igreja 100% bíblica, mas que entende o batismo diferente. Aí você atravessa a cidade, vai para outra cidade de 50 quilômetros para ir numa uma igreja que tem o batismo que você acha certo. Onde será que está o seu coração? Eu não estou dizendo que se perto da sua casa não tiver uma igreja bíblica, então você dirige 50 quilômetros. Mas uma igreja bíblica não é medida pelo tipo de batismo.
senão o tipo de batismo seria uma doutrina central para a nossa fé, e não é. E a prova disso é que na mesa do Senhor, que nós participamos aqui, o que o pastor fala? Se você professou a sua fé, se você foi batizado numa igreja bíblica, ele não fala assim, se você foi batizado por aspersão. Não, se você professou a fé em Jesus, se você foi batizado numa igreja bíblica, eu quero te convidar a participar da mesa do Senhor. Isso significa que nós podemos participar de igrejas bíblicas que têm um tipo de batismo diferente do nosso. E aí, quando o critério para eu comungar numa igreja não é se ela é bíblica, mas é se ela tem o tipo de batismo que eu acho legal, de repente é ali que está o meu coração. Percebe isso? E a gente vai ver isso também em outras doutrinas que não são centrais para a nossa fé, que não são salvadoras, ok? Ou seja, isso nos ensina uma importante lição. Nem toda divergência de interpretação representa uma ameaça para o evangelho. E, pessoal, às vezes a gente trata as coisas assim. Ainda mais hoje em dia, época de rede social. Você quer ver uma coisa? Outro dia, postaram um vídeo do Nicodemos batizando um bebê. E aí parece que as pessoas seguiam o Nicodemos, mas não faziam ideia de que ele era presbiteriano. E não faziam ideia de que presbiteriano batiza bebê. Aí entra uma enxurrada de comentário negativo. Ou seja, a questão é, para defender a minha fé, eu estou gastando tempo e energia defendendo pontos que não são centrais e criando desarmonia entre os irmãos. Ou seja, eu estou combatendo coisas que não representam uma ameaça ao evangelho, que não representam de fato uma ameaça à nossa fé, que não dão razão da nossa esperança. Esse é o problema. A palavra nos diz, dá razão da nossa esperança, da esperança da nossa fé. Mas não é isso que vai dar razão à esperança da nossa fé. Isso não desmerece o evangelho. São divergências possíveis dentro da palavra de Deus. São assuntos secundários e a maturidade da fé cristã nos exige o quê? Humildade. Nos exige disposição para dialogar à luz da palavra. Diga, Leandro. Que esse é um princípio. Exato. E nós temos algumas denominações que tratam exatamente dessa forma. A salvação está aqui. E a igreja de Jesus não tem placa. Não tem placa. Cla- Exato. É claro que se nós estamos numa igreja presbiteriana, é porque nós entendemos que, à luz da palavra, a nossa comunhão, a nossa teologia, a nossa forma de viver quanto igreja, ela explica melhor a Escritura no nosso entendimento. Ela nos agrada mais, a verdade que o Espírito Santo ministra no nosso coração conversa com essa forma. Mas eu não posso dizer que não há Cristo presente na outra igreja, que lá também não há verdade. Não posso dizer isso, entendeu? Ou seja, nos exige humildade mesmo. Humildade de entender que a nossa igreja é uma da. Aliás, porque se a gente for entender assim, quanto tempo demorou para a igreja verdadeira de Cristo nascer? Demorou 1800 e pouquinhos anos? Então, até John Knox fundar o presbiterianismo na Escócia, não existia a igreja verdadeira de Cristo na Terra? Ninguém foi salvo daí para trás. Todo mundo estava iludido, né? Exatamente. E aí a gente entra no quarto e último ponto. Eu sei que a gente está no horário, mas hoje foi um pouquinho mais longo, né? Quarto e último ponto. E ele vai falar o seguinte: alguns textos exigem humildade porque, aliás, ele é um complemento do terceiro. Alguns textos nos exigem humildade porque nos permite exatamente essa leitura divergente. E eu quero passear com alguns textos com vocês sobre isso. Na verdade, mais dois textos. Mais dois não, mais um texto sobre isso, só para gerar um pouco mais de polêmica. Vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Gênesis 6, versículo 1 a 4. E a palavra de Deus diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor:
o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Vamos lá, só para a gente não criar polêmica, pergunta: quem são os filhos de Deus nessa passagem? E aí? E aí, como é que você explica essa passagem? A passagem fala que naquela época os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram e tiveram filhos com elas. Quem são os filhos de Deus aqui? E aí a gente começa a entrar em algumas possíveis polêmicas, mas elas só são polêmicas se a gente quiser. De novo, quando alguns textos permitem mais de uma interpretação, nós devemos olhar para esses textos com humildade. Por exemplo, qual que é a dificuldade dessa passagem? A dificuldade é que essa expressão filhos de Deus, ela só vai aparecer de novo em um outro livro. Alguém lembra qual que é o outro livro onde essa expressão filhos de Deus vai aparecer exatamente como aparece aqui em Gênesis 6? Jó. Jó, essa expressão aparece 3 vezes, exatamente como está aqui, ok? Binen Elohim. Essa é a expressão em hebraico, Binen Elohim, do jeito que está aqui. E aí a gente tem um problema aqui, porque em Jó, as 3 vezes que essa expressão aparece, quem são os filhos de Deus lá em Jó? Anjos. São anjos. E aí a gente tem um problema. Olha lá, olha o olho. Eita! Como a gente resolve isso? Porque o fato de em Jó aparecer essa mesma expressão e filhos de Deus ser anjos significa que em Gênesis 6 também são anjos? Significa isso? E é aqui que nasce uma interpretação divergente, mas possível. Você vai encontrar excelentes pastores presbiterianos. Um deles, por exemplo, Reverendo Augusto Nicodemos, que vai olhar para esse texto e falar: não, ali filhos de Deus não são anjos. Ali filhos de Deus é a linhagem santa de Sete, que lá na frente se misturou com a linhagem corrupta de Caim. E ele vai falar o seguinte: por que isso? Porque se você voltar ao capítulo 5, 4, qual que é o foco do capítulo 5 e 4? A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Então, são capítulos que falam sobre a linhagem santa, a linhagem corrupta, e depois mostra como elas se misturaram, e aí mostra como o pecado se multiplicou pelo mundo. Pergunta: essa é a resposta certa? Sim ou não? Se essa fosse a resposta certa, nós não teríamos um outro pastor presbiteriano tão inteligente quanto, chamado reverendo Leandro Lima. E o reverendo Leandro Lima, que é pastor lá de Santo Amaro, acho que é Santo Amaro, ainda ele mudou para outra igreja. Ele é fundador do Instituto Reformado de São Paulo. Excelente teólogo, inteligentíssimo. Que ele vai olhar para essa passagem e vai dizer o quê? Filhos de Deus, ali são anjos. E ele vai dizer como a passagem de Judas e como a passagem de 2 Pedro nos diz que são anjos, literalmente. E eu vou dizer o seguinte: qual dos dois está certo? Irmão, independente de você ser do Tim Nicodemos ou do Tim Leandro Lima, o que importa é que eu não posso olhar para o irmão que está do meu lado e olhar para ele como se ele fosse um extraterrestre, se um dia ele falar assim, ó, eu acredito que Gênesis 6, filhos de Deus, são anjos. Oi? Não sei, nunca fiz um anjo. Opa, mas para procriar não precisa casar, né? Ó, Samuel, essa foi boa, hein, Samuel? Aí a pergunta é, mas ó, aqui a gente começa a polêmica boa. Pergunta: anjo come? Mas comeu com Abraão. Hã? Então, mas comeu com Abraão. Quando fala que Abraão estava no terceiro quarto dia da circuncisão, ele recebe três homens que o visitam
e ali fala que é o anjo do Senhor. Um fica com ele, dois vão com Ló. E aqueles 3 homens sentam com Abraão e comem com Abraão. Oi? Não sei. E você vê, ó. Agora, vamos fechar a polêmica. Vamos fechar a polêmica. Vamos fechar a polêmica. Pessoal, em que momento a gente acaba caindo no equívoco? Quando eu paro de olhar para o irmão do meu lado, que compreende essa passagem diferente, sem humildade. Como se a visão dele não fosse possível. E aí eu vou trazer para vocês de novo um exemplo que eu já dei aqui, que eu falei sobre o teólogo John Stott e o teólogo John Piper. John Stott já falecido, John Piper ainda vivo. Passaram anos, escrevendo correspondência um para o outro, divergindo de um ponto da escritura. E uma das últimas correspondências de John Stott para John Piper foi dizendo o seguinte, e outra, se admiravam imensamente, e discutiam por carta respeitosamente. E a última carta de John Stott para John Piper, se não me engano, foi a última. Ele fala o seguinte: o que me incomoda é que você defenda a sua posição sem que ela dando a entender que não é possível que exista outra, quando você sabe que é. Ou seja, o que John Stott está pedindo para John Piper? Humildade. Seja humilde. Você conhece tanto quanto eu, então você sabe que é possível. Tá tudo bem se defender a sua posição, mas você sabe que é possível. Ou seja, eu não posso olhar para o irmão do meu lado com orgulho no coração, como se a minha teologia fosse a melhor, só porque tem um figurão da igreja que pensa igual eu, só porque tem um comentário bíblico que pensa igual eu, só porque o pastor da igreja pensa igual eu, só porque eu sou capaz de forma mais eloquente do que o irmão, explicar a minha posição. Eu não posso transformar isso no orgulho do meu coração, quando, de forma muito humilde, eu deveria reconhecer essa sua visão é possível. Nesse ponto, a palavra nos dá essa possibilidade. Diga, Marcel. É. E algumas. Desculpa falar. Diga, Rafa. Mas aí quem que define então o que todo mundo vai acreditar? Quem que define o que todo mundo vai acreditar? E quando a palavra permite a divergência? Não, perfeito. Sim, sim. Não, eu não acho que a gente acaba caindo nisso, não. Eu acho que o ponto é, é normal que numa comunidade, aqueles textos que permitem divergência, a gente vai divergir. Normal.
E esse talvez seja o grande desafio para a comunidade da fé. Qual é o desafio para a comunidade? É eu aceitar que vai sentar um irmão do meu lado, que naquele ponto que é possível pensar diferente, ele pensa totalmente diferente de mim. É possível isso. E muitas vezes é isso que o nosso coração não aceita. E aí, de novo, a gente acaba indo para dar a impressão de que a igreja verdadeira é aquela que pensa igual para tudo, quando, na verdade, a igreja verdadeira é aquela que é cristocêntrica, é aquela que Cristo é a verdade nos pontos centrais. E nos pontos secundários, aqueles que só quando Jesus voltar, irmão, se você vai pensar de um jeito ou vai pensar de outro, que isso não seja um empecilho para a nossa comunhão. Diga, Leandro. Não é empecilho de salvação. O que fala lá? Ah, perfeito, perfeito. As reveladas cabem ao homem, as encobertas cabem a Deus. Perfeito, perfeito. Mas eu prometo uma coisa para vocês. Já que o pastor está saindo de férias, e ele vai me deixar fazer alguns estudos, se vocês não contarem, eu também não conto. Eu vou prometer que eu tiro um desses estudos para mostrar para vocês por que Gênesis 6 são anjos e não homens. Aí pergunta, tá tudo bem para você se o seminarista da igreja acreditar assim? Porque é aqui que mora o problema, você vê? Qual é o problema? O problema é quando eu tomo o meu. O exemplo, vou pegar o que o Rafael falou. Eu vou ter que escolher um lado. O problema é quando eu tomo o meu lado como a verdade absoluta, nos pontos que é possível divergir. Aí eu vou lembrar da fala muito humilde do John Stott. O que me incomoda não é a nossa divergência. O que me incomoda é você defender o seu ponto como se não fosse possível ter outro quando você sabe que é. Ou seja, o que estava incomodando John Stott? O que estava incomodando era a soberba. O que estava incomodando, às vezes, era a arrogância. O que estava incomodando era, pô, vamos aproveitar a divergência para a gente ser mais próximo, porque vamos poder conversar sobre isso, ao invés da divergência nos afastar, que não é o que deveria acontecer. Certo? Oi. Sim. Não, não há. Acabou. Sim, sim, sim. E não é maravilhoso pensar que Deus escolheu revelar exatamente assim para provar a nossa fé? Para ver como a gente, enquanto igreja, seria legal, domingo é bonitão, todo mundo junto, cantando. Mas a hora que eu vejo que o meu irmão pensa diferente de mim, qual será que é a minha reação? O que será que eu vou pensar dele? O que será que eu vou falar? Como que eu me posiciono? Eu defendo a minha posição com humildade e aproveito Por exemplo, um exemplo, Samuel, você pensa diferente? Cara, eu quero tomar café com Samuel. Eu quero ouvir cada argumento do Samuel, por quê? Porque eu quero aproveitar a divergência para aumentar a comunhão. Ao invés do contrário, que é falar o seguinte: não, Samuel é doido, ele acha que é anjo, você já se viu isso. Não é isso. Então, eu quero aproveitar a divergência para gerar o quê? Comunhão, aproximação. E não olhar para a divergência como motivo para se distanciar. Só que eu só consigo fazer isso se a minha humildade de coração falar: é possível aqui. Aqui é possível. Isso não me faz mais ou menos crente, mais ou menos espiritual, mais ou menos cristão. Não, a palavra dá essa possibilidade. Vamos lá, ó, já passei muito do horário. Para concluir, maturidade bíblica, ó, que legal, como vamos encerrar? A maturidade bíblica não consiste em você encontrar interpretações ou inéditas ou aquelas interpretações que são possíveis de divergir, que você fala assim, não, mas eu encontrei aqui um texto que acabou, é isso aqui, enfim. Não, a maturidade não está aí.
mas ela está em interpretar a Escritura com reverência, com equilíbrio, com humildade. Então, você pode olhar para a Escritura e pensar diferente de mim, mas você faz isso com reverência à Escritura. Você respeita a Escritura, você ama a Escritura, ainda que pense diferente de mim. Os reformadores nos ensinaram alguns pontos importantes para a gente poder levar com a gente. Primeiro, a Escritura interpreta a Escritura. Segundo, textos mais claros iluminam textos mais difíceis. Terceiro, toda doutrina ela deve nascer do conjunto da revelação. Ou seja, não nasce de um versículo específico, nasce do conjunto da revelação. E é interessante, você viu? Textos isolados, difíceis, a gente não faz doutrina em cima disso. A gente pode ter um entendimento teológico. Então, por exemplo, o milênio não é uma doutrina da igreja. O milênio é um entendimento teológico. Nós somos amilenistas, nós entendemos assim, mas não é uma doutrina da igreja. Então, textos menos claros, que não permite você interpretar no todo, nós não podemos fazer doutrina em cima desse texto. Onde a Bíblia permite diferentes entendimentos entre os irmãos fiéis, devemos exercer isso com humildade, com caridade, sem abrir mão da autoridade da palavra divina. Assim, a gente evita construir a nossa própria teologia sobre um único texto, usando as nossas preferências pessoais, mas, ao contrário disso, permanecer firmados na fé. E outra coisa, tem algum texto difícil para você poder compreender? Oração. Oração e pedir a Deus que te dê sabedoria para compreender aquele texto. Amém? Alguma pergunta ficou para trás aí? Eita, hein? Ó, dá para ver o coraçãozinho da polêmica. Então vamos orar para a gente encerrar? Pai querido, nosso Deus amado, passamos aqui as últimas horas, Pai, aprofundando o nosso conhecimento na Tua palavra. Como é gratificante, Pai, poder conhecer mais de Ti. E